Este programa é livre para todos os públicos. Eu queria trazer para vocês, para começar essa pregação, a moção. Quem está falando do seu lado diz assim: nós precisamos aprender a silenciar. Porque se a gente não parar de andar e se a gente não tampar a boca, nós não vamos conseguir. E é isso que nós aprendemos durante 4 anos. Se a gente não aprendeu, nós temos que dar um passo atrás. E a moção que veio foi de um alho. Olha que interessante, um alho. E quando eu vi aquele alho que eu estava preparando a pregação, eu não entendia o que era o alho. Até porque eu não gosto muito de alho, eu só gosto dele frito. Na comida eu não gosto com alho. E aí, junto com o alho, veio o pilão. E junto com o pilão veio o quê? Olha que bonito, gente. E aí, vinha amassando aquele alho e eu fui relembrando o meu ano. Porque vocês lembram que eu faço o ano da missão um ano antes de vocês. Não é isso? Para poder partilhar aqui a experiência. E eu fui observando que à medida que amassava o alho, ia saindo a casca, ia ficando o quê? A essência. E foi isso que esses 4 anos que nós vivemos, foi o que Deus pediu da gente. Que a gente fosse amassando o nosso eu, para depois sair em missão. Olha que bonito, né? O Senhor é tão misericordioso conosco que Ele começou a dar a primeira palavra, caminho. Todo caminho, ele não é igual. Você tem caminho, você tem trilha, você tem estrada, você tem várias pistas de avião, né? Você tem várias formas de chegar a algum lugar. E a palavra de Deus nos diz que o caminho é estreito. Então, a gente não caminha em autopista. A gente caminha em veredas. E nessas veredas, muitas vezes, a gente vai adaptando a roupa, vai adaptando o calçado. E uma das coisas que eu aprendi no caminho da santidade foi nos Estados Unidos com a nossa padroeira. Eu sempre achava ela meio over, né? Flores e tudo que tinha direito. E aí, olhando para ela, eu comecei a pensar no caminho da santidade. Por quê? Os 4 primeiros anos, nós fomos nos embelezando, arrumando a autoestima, algumas emagrecendo, outras cortando o cabelo, outras pintando. Sabe por quê? Porque à medida que a gente vai melhorando internamente, a gente vai mudando externamente. Por isso que a nossa padroeira tem uma roupa tão bonita. Por isso que ela põe rosas na cabeça. Porque existe uma mudança mental, existe uma mudança de coração, né? O cinto na cintura, para que a gente possa estar mais ereta para caminhar. E o sapato dela, eu até esqueci, porque se puderem, Laila Cristina, alguém pede a outra Nossa Senhora para mim.
E aí, olha que bonito, nós cuidamos de nós. De que forma? Primeiro, com a reconciliação. Olha quem esteve conosco esse ano. Para quem está começando o ano da reconciliação, João Paulo, né? O Papa João Paulo caminha conosco. Depois, a gente deu um segundo passo. Nesse segundo passo, nós vimos Santa Teresa d'Ávila. Foi uma revolução na minha vida. Uma revolução. Não deixem de ler o livro Castelo Interior. No início a gente não entende nada. Na segunda vez a gente entende alguma coisa. E daqui a 20 anos, se Deus quiser, nós vamos estar entendendo bem. Mas uma coisa que ficou muito forte no meu coração é que a gente fica em volta do castelo dando volta. Entra, sai, entra, sai. Vocês viram que uma levantada de bandeira aqui, quase que eu perco o controle da Assembleia, não é verdade? Porque é fácil sair do castelo. Vocês estavam em plena oração com a Salete. Mas como isso é importante, aparecer na televisão, mostrar o meu cartaz. Tem um pedestal para aqui? Eu te chamo então na hora. E aí, olha que bonito. A gente é isso, a gente tem dificuldade. Rapidamente o ego vem para cima, quer aparecer, estou aqui, se eu não enxergo, olha eu aqui. E a gente fica angustiada. Mas Deus é tão carinhoso conosco que vem a Eucaristia. Confesso para vocês que eu não conhecia nada de São Julião. E aprender a adorar como ele ensinou, porque eu era de Eucaristia, mas eu não era de adoração profunda. E aprender a se prostrar diante do Senhor e dizer para Ele, eu não dou conta sozinha. E eu não dou. E muitas de vocês que estão sentados aí na cadeira não dão conta. Sozinha a gente não consegue, porque esse bichinho chamado eu, ele pula igual aqueles bonequinhos de, né, que as caixinhas surpresa. Ele é teimoso. E aí nós vamos para a penitência. Tudo isso, gente, simbolizado na roupa de Salete, as coisas bonitas, colocando a rosa da humildade, colocando a rosa da paciência. Eu estava rindo com a Meg, que me faz ficar bonita, né? Que é a Meg que me faz ficar bonita. Nós estávamos lá desde 15 para 7, maquiando, conversando, todo mundo junto. De repente, fala uma coisa, eu pulo igual uma mola. E aí a gente começou a rir. Por quê? Porque por mais que a gente trabalhe a paciência, de repente, o ego vem para fora e você fala, cala a boca, pelo amor de Deus. Isso não. Então, a gente precisa de pedir perdão. E aí, a Aline está ali com a Nossa Senhora atrás. Essa é a Nossa Senhora, que é a mesma, mas é a imagem que eu gosto muito do ano da missão. Porque no ano da missão, vira para lá, essa Nossa Senhora, ela é a bailarina. Eu brinco, ela fica com o pezinho levantado. E João Paulo II, na catequese dele do dia 12 de abril, ele falou, não dá para evangelizar ficando sentado no sofá ou no computador. Então, o chamado do encontro, né, que a gente abre hoje com o tema e de evangelizar, tem que ficar na nossa cabeça essa Nossa Senhora, onde ela tem o pé levantado.
pronto para a missão. Obrigada, filha. Mas tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que para mim é o mais importante do ano da missão, é o avental. Porque, primeiro, nós embelezamos por dentro. Depois, nós vestimos o avental da humildade. Esse foi o ensinamento que ela trouxe para mim nos Estados Unidos. Que ela falou, eu sou muito chique, mas eu uso o avental da humildade. Que nós possamos, nesse grito, ide e evangelizai, que Jesus nos manda, e que Papa Francisco diz, não fique na cadeira, levanta e vai. E às vezes, não é vai para a casa do vizinho, é vai para o quarto do seu filho. Às vezes vai para a cozinha lavar a vasilha que está te incomodando tanto. Mas nós temos que estar com o pé em prontidão. E isso é importante. E Nossa Senhora, na aparição de Salete, ela não fala nada de novo. Nada. Porque ela é uma mãe obediente, ela não inventa, ela não aumenta, ela não retira. Ela fala exatamente aquilo que seu filho disse. E o seu filho diz o quê? Para ir pelo mundo. E é interessante que ele não diz assim, ide evangelizai A ou B. Ele diz, ide evangelizai todo mundo. E a moção desse ano, que vai ser a minha última pregação, ela vai dar um recado muito claro para nós. Qual é o primeiro chamado nosso? Qual é o primeiro chamado? Para os que são casados, esposa e esposo. Para quem é consagrado, né, a castidade, cada um de nós temos um chamado. Então, meu primeiro chamado é ser esposa. E quantas vezes eu deixo de fazer missão com meu marido? Quantas vezes eu tenho paciência com todas as pessoas e eu chego tão cansada em casa que ele fala alguma coisa e fala, não, pelo amor de Deus, deixa eu ficar quietinho um pouquinho. Não é assim que a gente faz? Quando eu chego em minha casa, muitas vezes a gente não consegue evangelizar. O meu segundo chamado, e acredito que de algumas aqui, é ser mãe biológica. É viver o processo da maternidade, onde para que nasça um bebê, muitas vezes o meu corpo fica deformado. Olha que bonito. Às vezes é preciso você mudar para depois sair. Mas tem muitas mulheres que têm o chamado da maternidade espiritual. Por isso que no movimento de mães, nós temos as dindas. Não subestime. A minha maternidade espiritual hoje, ela é muito maior do que a minha maternidade biológica. Porque são tantos problemas, são tantas coisas acontecendo, que você precisa de vestir o avental e se desdobrar, e olhar, e atender o tempo todo. E nessa maternidade, nós queremos chamar, né,
para o terceiro item terceiro chamado que nós temos, o chamado de discípulas. Olha que coisa bonita. O que é ser discípulo? É ficar aos pés de Jesus, é escutar Jesus. E isso eu tenho feito nesses 4 anos, com dificuldade, porque o alho ainda não está totalmente quebrado, não é verdade? Mas eu tenho procurado ficar aos pés de Jesus. Tanto que o barulho das pessoas conversando, que era algo que assim, eu gostava muito, hoje vai criando angústia de muito barulho. A gente não percebe a mudança, mas vai acontecendo a partir da obra de Deus. E nesse terceiro momento de discípulo, é o momento do avental. Por quê? Jesus coloca os discípulos 3 anos com ele. Foram 3 anos de aprendizado. Todos nós passamos pelo aprendizado. E depois o que acontece com a gente? Ide. Às vezes, a gente não faz missão sentado do lado. A primeira vez que eu vim na Canção Nova, eu perdi a graça do meu acampamento brigando por causa de cadeira. Porque a gente punha a cadeira, alguém vinha e punha uma cadeira na frente. Sai da frente que eu cheguei primeiro. A gente perde a graça. Para pensar, não deixe essa mudança interna, é não deixar que o ambiente mude você. Nesse discipulado, porque nós estamos no ano da missão, nós somos chamadas para coisas diferentes. E eu queria pedir que vocês ficassem de pé, para que as meninas cantassem o pedacinho do chamado com o ano da missão. Que o nosso chamado é Mãe Missionária. Quem já aprendeu, canta. Chamada eu sou, eleita por ti, a pequena via do amor caminha, chamada eu sou, eleita por ti, a ser em meu lar um pilar de oração, meu chamado, minha primeira missão. Vamos nos assentando e conversando sobre esse chamado. Nós vemos que o chamado vem do alto. Você está escutando? De onde vem o chamado? Levanta a sua mão. De onde vem o chamado? Não questione isso. Elias foi chamado para ser profeta. E ele foi profeta, se você ler a Bíblia, você vai ver que o chamado do Elias já aparece ele trabalhando em missão. Nós não sabemos o que aconteceu com Elias, mas uma coisa é fato: ele cumpriu a missão de profeta. Ele mostrou para o rei Acabe sobre a idolatria. E quem quiser, nós vamos fazer um curso do Elias na plataforma, porque eu fiquei apaixonada pelo Elias. Olha que bonito, o dia que o Elias estava cansado, voltando meio deprimido, ele passa por um campo e encontra Eliseu.
Eliseu estava onde? No campo. Deus pode nos chamar na cozinha, na TV. Você que está vendo a TV agora, de repente Deus está fazendo um chamado para você. Olha aí, você que está aí, Deus tem um chamado. Eliseu estava no campo e Elias passou e disse para ele: vamos. Eliseu disse: ai, mas eu tenho que despedir da minha família. Ele tinha posses, ele tinha que entregar os bois. Elias falou: não, vamos para frente, vamos embora, não olha para trás. Porque a lógica do reino é diferente da minha lógica. A lógica do reino é pegar no arado e não olhar para trás. Jeremias também foi chamado para ser profeta, desde o ventre materno. Tem gente que já tem a vocação desde o ventre materno. Vocês já viram crianças que desde pequenininho, eu quero ser padre, eu quero casar, não é assim? Nós temos o nosso chamado que vem do alto. Alguns, prestem atenção nisso, escutam o chamado, pegam no arado e depois voltam atrás. Saul foi chamado para ser rei. No meio do caminho, ele começou a achar que podia dar ordem em Deus. E Deus falou para Samuel, um outro profeta: não dá para mim mais, manda Davi. Davi teve o chamado também para ser rei. E ele foi um guerreiro. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas pela própria cultura, ele falhou na família. E isso é uma coisa que me preocupa na minha missão. Eu não quero conquistar reinos e perder a minha família. Prestem atenção nisso. Os filhos de Davi, todos tiveram problema. E Salomão, que foi chamado para ser o substituto do pai, começou muito bem. E depois o que aconteceu com ele? Caiu na idolatria. E ele caiu na idolatria por quê? Por causa das esposas que ele escolhia. As nossas escolhas, quando estamos em missão, elas precisam ser bem feitas, porque toda escolha traz consequência. Por isso que nós começamos esse encontro aprendendo a ser livre. Salomão não era livre. Salomão era preso das suas paixões do corpo. E aquele que pediu sabedoria a Deus, acabou enterrando o maior dom que ele tinha. Nós vimos um chamado também para ser juiz. A gente conhece muita história de Samuel. A mãe Ana chorava querendo um filho. E ela prometeu que aquele filho seria entregue ao templo. E Samuel, na partir da consagração da sua mãe, ele segue uma vida de juiz e profeta. Mãe, coloca a mão no seu ventre. Você que é mãe espiritual, coloca as duas mãos, porque a gente sempre reza por alguém. E diz como Ana: Senhor, eu quero te pedir a graça de consagrar, desde o início da minha gestação, todo o meu filho. Quero ser como Ana,
quero mesmo, Senhor, pedir que os meus filhos e os meus netos possam seguir a sua vocação. Amém? Sansão, também desde o ventre materno, a mãe de Sansão não podia engravidar. E ela clamou tanto junto com seu marido, que acabou engravidando. Sansão recebeu o chamado de ser juiz, o dom de aconselhar, de julgar. E o que acontece com Sansão? Ele também era preso às suas paixões. Ele gostava de mulheres fora do povo hebreu. E por isso ele se perdeu. E com isso acabou tendo o cabelo cortado pela Dalila. Quem procura, acha. E os nossos filhos procuram, acham. Mas a gente vê no final do livro, né, de Sansão, que a hora que ele fica cego, ele acaba reencontrando o seu chamado. E ao reencontrar o seu chamado, ele faz um último esforço e destrói o templo aonde ele estava, naquele palácio. Ele foi chamado, se perdeu no chamado e fez o quê? Voltou. Quantas de nós, mães, começamos no grupo e depois abandonamos o grupo? Agora eu já estou bem, agora eu já resolvi os problemas do meu filho. Aí vem uma paulada na cabeça, o que a gente faz? Volta correndo. Só que a vida ensina que a persistência diminui o sofrimento. E eu preciso de aprender isso. Os discípulos, Pedro, Paulo, Lucas, foram chamados a serem missionários. E nós, hoje, somos chamadas a sermos o quê? Mães. Grita isso para todo mundo ouvir. Mães, nós queremos ser mães missionárias. Nós queremos dizer sim ao chamado. Sim, Senhor, eu fui chamada a ser como Pedro, como Paulo, como Sansão, como Abraão, todos os personagens da Bíblia. Mas eu quero pedir uma coisa que a Salete cantou para nós. Tem que ser com amor. Porque o meu problema era todo esse. Eu toda a vida trabalhei para Deus, gente. Mas faltava amor. E hoje a gente precisa de ter amor. Às vezes você está na fila do autógrafo, perde a graça por causa de um celular, batendo foto. Às vezes a gente perde a graça porque quem quer tirar uma foto por trás e não enfrentar a fila. Não é assim que acontece? Mas quando tem amor, fica tudo diferente. Prestem atenção. Aquilo que você faz por obrigação ou faz por amor? Que bom. Alguns vão ser chamados a serem libertadores. Moisés foi convidado a libertar o povo hebreu. Nós também, na nossa missão, vamos ser convidadas a libertar os nossos filhos. Você está disposta? Então presta atenção e reza direito. Porque a gente não reza direito, estou falando para você e para mim. Porque muitas de nós achamos que intercessão é passeio no parque de diversão. Poucas pessoas têm noção do combate que está acontecendo aqui. Vocês têm noção
quantas pessoas tem lá na intercessão? Vocês têm noção? Mais de 30 pessoas. Eu estava pronta para descer e de repente o meu coração disparou, eu tive um pânico. Nunca tive isso. Desci na intercessão, rezamos e eu vim para cá. É a qualquer distraída. Nós estávamos lá maquiando, brincando, conversando e a gente perde a graça por pouca coisa. Nós estamos aqui como Moisés. Nós precisamos subir o monte o tempo todo para a gente não perder a graça. E a primeira luta é a nossa aqui da linha de frente. Nós estávamos olhando a de São Paulo, ela concentrada, rezando o tempo todo. Falei, Senhor, que eu possa ser como ela. Que eu possa ser como Nossa Senhora. Olha para onde que o olhar dela está. Para onde que o olhar da santa está? Para o alto. Toda vez que eu tiro o olhar do alto, o que acontece comigo? Eu me perco. Olha que bonito. E aí, o que eu estou dizendo para vocês com todos esses personagens? Cada uma aqui tem uma missão diferente. Cada uma aqui tem um chamado diferente. Nós temos o mesmo chamado de mãe e de discípula, mas missionária, cada uma de nós vamos ser escolhida. Padre Nerilton está aí? Acho que está aqui. Padre Nerilton, de Goiás. É o senhor. Está aqui. Mato Grosso, falei errado, Mato Grosso. Ele me mandou uma foto hoje que foi libertadora para mim. Ele mandou uma foto da minha filha passando todas as roupas dos bispos para eles poderem entrar. E ele escreveu uma coisa embaixo que foi a mais importante. Ele escreveu para mim assim, olha que beleza, a missão dela pode ser aqui. Quando eu estava entrando, a Aline falou, a Vanessa vai para a intercessão. A missão é diferente, gente. Quantos de nós queremos forçar o filho a fazer alguma coisa? Não é verdade? A gente aprende todo dia. Obrigado, Padre. O senhor me deu uma grande lição. Que às vezes a gente força e para ela às vezes é até uma violação estar aqui com vocês, não é isso? Então a gente quer que o outro faça aquilo que para a gente é fácil. Fecha seus olhos e peça ao Senhor qual é a sua missão, qual é a minha missão e cante a parte do chamado. Nós estamos sendo chamada, mãe. Escute o seu chamado. Quero levar almas ao céu, ser um instrumento em tuas mãos, ser sal e refletir tua luz, mostrar aos filhos que não conhecem a ti. E olha que bonita que essa música da Denise, chamada Eu Sou. Toma posse disso. Chamada Eu Sou. Eleita por ti. Eu fui eleita para alguma coisa. Para o que você foi eleita? Deus tem uma missão. Para de olhar para a missão do outro. Olha para a sua missão, para o seu chamado. Mas aí, a segunda frase dessa música, a pequena via do amor a caminhar. Todo o nosso chamado
passa pela pequena via de Santa Teresinha. Por isso que a segunda pregação vai nos ensinar Santa Teresinha. E algumas daqui sabem que eu não gostava de Santa Teresinha. Eu achava ela muito nhenhenhen pro meu gosto. Não é verdade? Eu muito trator, nada a ver. Sabe por que não tinha nada a ver? Porque eu era só Marta. Eu preciso de ser Maria. A hora que a gente começa a descobrir a Maria que existe dentro de nós, Santa Teresinha fica maravilhosa. Aí a gente começa a entender a pequena via. Chamada eu sou, eleita por ti, a ser em meu lar um pilar de oração. A todo ano, para fazer os anos, né, do caminho de santidade, tem o livro, tem o terço, tem a música, né? É um compacto que a gente faz, um kit ano. E nesse kit, o difícil é a moção. Escuta o que Deus falou para esse ano. Você sabe qual é o ano da mãe missionária? Ele disse: comece pela sua casa. Você escutou, mãe? Comece pela sua. E sabe o que eu caí do cavalo igual Paulo? Eu passava a maioria dos domingos em missão com vocês. E aí, Deus faz as coisas tão perfeitas que acontece o encontro estadual no sábado no Espírito Santo por uma questão de agenda. E as mães amaram ser no sábado, porque domingo é dia de fazer almoço, é dia de estar com a família. E a partir daí, todas as missões minhas são no sábado. E eu volto à madrugada, mas no domingo eu estou. Qual foi a consequência dessa mudança do meu comportamento? Depois de 10 anos, a minha filha está aqui. As mudanças, gente, não acontecem nos nossos filhos. A mudança acontece a partir de nós. Estar no domingo lá em casa, eu sempre disse que o domingo é importante, que o almoço é importante. Mas a gente acha que os filhos estão casados, grandes, mas eles precisam da mesma coisa do bebê que está lá no berço. E principalmente para ensinar os netos a terem o domingo. Olha aqui, e vem, quero levar almas aos céus, ser um instrumento em tuas mãos, ser sal e refletir a tua luz. Levar aos filhos que não conhecem a ti, tua palavra e tua salvação. Essa é a nossa missão. Não importa se eu não saio da porta da minha casa. Tem uma mãe que entra para rezar conosco o terço na live. Constantemente, na quinta-feira, quando eu estou, está ela lá com o menino, né, uma pessoa com dificuldade, todo paralisado, e ela naquela cama, com aquele filho no colo, rezando. Quem já viu essa mãe rezando conosco, levanta a mão. Ela está evangelizando, ela está fazendo a missão dela. Ok, mãe? Eu quero que isso fique claro. Não é porque eu venho, prego na Canção Nova, prego em outros lugares, que a sua missão é essa. Essa foi a que Deus me deu. Está preparando a Aline, porque ela tem dificuldade de sair. Não é verdade? Nós precisamos evangelizar em casa. Isso tem que ficar claro.
E o que era evangelizar? Levar os nossos filhos a conhecerem Deus. Para quê? Para salvação. Então, o chamado dessa primeira missão, para vocês que vão para os grupos, para vocês que vão pregar, a nossa fala desse ano é esse. Primeiro, trabalhar por dentro. Se você está no ano da reconciliação, não tenha pressa. Faça bem feito. Está no ano da Eucaristia? Não tenha pressa. Faça bem feito. Porque na hora da missão, isso vai fazer falta. Isso é importante, porque Deus vai mudando de uma tal forma. Eu encontrei com a Lívia, da Bahia. Ela falou, nossa, você está tão tranquila. Eu brinquei, estou medicada, né? Porque a gente vai ficando medicada. Às vezes é um remédio mesmo, mas às vezes é o remédio de Deus. Feche os seus olhos e escute o chamado. Toma, Senhor, o meu sim e mostra a direção. Põe o Senhor os meus pés e firma o meu chão. E assim, impulsionada sou a te anunciar, ser mãe missionária, essa é a nossa vocação, mas para isso nós precisamos de entregar o nosso ser. Gente, ontem a Ieda passou um torpedo para mim. Na hora da adoração eu falei sobre uma nozes, né? Eu nem lembrava. E ela virou e falou, ei, amiga, ele te quebrou também, hein? E é importante porque às vezes a gente nem percebe que tem a casca dura. Eu achei que estava falando para o outro. E de repente, Deus já tinha feito essa obra em mim. Entrega o seu ser. Que gostoso ouvir o silêncio, ouvir esse silêncio e falar, Senhor, dai a graça de entrar isso no coração das mães. Dai a graça delas escutarem esse chamado. E agora, nós precisamos de ficar de pé. Eu que estou falando, não preciso ficar de pé não. A gente precisa de ficar de pé para o aprendizado. O primeiro momento é o chamado. O segundo momento é o quê? O aprendizado. E o aprendizado vem o pilão, onde a gente precisa de quebrar para poder ser alguém novo. Para aprender, gente, nós temos que estudar. Para aprender, nós temos que rezar. Para aprender, nós temos que adorar. É o caminho da santidade que nós precisamos de fazer. Mas tem mãe que fala assim, eu não preciso de aprender não, eu já sei tudo. Já tem 30 anos que eu estou aqui. Deus tem me feito chamar pessoas que não têm nada. E Deus diz assim, é ela. Se Ele diz que é ela, é ela. Parem de criar perfil. A pessoa tem que ser assim, assada. Não sei. Ninguém sabe o que é. Mas Ele diz aqui, ponha, Senhor, os meus pés. E aí agora eu quero que vocês fiquem de pé. E elas vão cantar, ponha, Senhor, o meu pé na estrada. Ponha, Senhor, o meu pé na cozinha. Toma, Senhor, o meu sim e mostra a direção. Põe o Senhor os meus pés
Senhor, o meu sim e mostra a direção. Põe o Senhor os meus pés e firma meu chão. Eu peço a graça ao Senhor. E assim, impulsionada sou a te anunciar, ser mãe missionária, minha vocação. Coloca a mão no seu coração e peça ao Senhor essa inspiração. Senhor, eu quero ser mãe missionária. Ser mãe missionária. Eu quero sair de frente da televisão, de frente do celular, até de um bordado. Mostro uma mãe bordando e fanática em bordar e não enxergar o que acontece ao redor. Senhor, tira os meus olhos daquilo que afasta da minha missão. Coloca dentro de mim um ardor missionário. Porque, Senhor, para ir em missão, não pode reclamar, não pode exigir. Nós vamos por inspiração. Paulo, quando caiu do cavalo, ele ficou lá cego, depois ficou 3 anos para viver o que os discípulos tinham vivido. E depois ele colocou o pé na estrada. Que nós possamos mesmo colocar o pé na estrada, com toda a inspiração, com tudo isso que Deus está nos impulsionando. Diga do fundo do seu coração: eu quero ser mãe missionária. Eu quero ser mãe missionária. Eu quero colocar o pé na estrada como me pede Papa Francisco. Quero colocar o pé na estrada como pede Papa Francisco. O refrão. Toma, Senhor, o meu sim e mostra a direção. Põe o Senhor os meus pés e firma meu chão. E assim, impulsionada sou a te anunciar, ser mãe missionária, Vamos nos assentando e eu tenho uma notícia boa para vocês. Olha que notícia boa! Nós estamos falando de mãe missionária, mas nós já estamos em missão desde o 1º ano. Sabe por quê? Porque o serviço de música evangelizou, colocando no nosso interior tudo que o serviço de formação nos ensinava. Não é verdade? O serviço de formação colocava no coração de vocês toda a moção que vinha no livro para nós. O serviço de metodologia fica lá no bate-julga e repete, até a gente conseguir unidade. Se você pensar, o AMA Escola já está em missão. Por quê? Porque ele já está lá, as mães já estão lá na escola. O AMA Hospital já está em missão, porque eles já estão na porta dos hospitais. O AMA Cárcere, as mães já estão em missão na porta das prisões. Não é verdade? Quantos serviços? A comunicação. Vocês viram que bonito o vídeo aqui atrás, enquanto eu falava no caminho da santidade? Bianca, se quiser, pode julgar aí. Essa repetição que a gente faz, vai pegando os novatos, mas ao mesmo tempo vai fazendo o quê? Fixando na gente que sabe. E olha que bonito. A metodologia, o infanto juvenil catequiza nossos filhos, já estão em missão. E essa é a boa nova.
O serviço de Dindas tem feito a autoridade espiritual retomada a importância. O serviço virtual, Isabel, dia e noite, com os grupos de filhos dependentes químicos, filhos afetivos, filhos encarcerados, tantos filhos que a Isabel olha. O serviço de espiritualidade tem ensinado a gente a rezar a palavra. E aí, as coordenadoras, gente, as coordenadoras estaduais e de serviço estão ali. Fiquem de pé, meninas, uma salva de palmas para as nossas coordenadoras. Elas estão em missão. Na reunião com elas, eu disse para elas, isso não é um passeio, elas estão em intercessão o tempo todo, porque eu contei só da intercessão lá dentro. Olha para aquele povo que está lá. Os padres estão aqui intercedendo. Nós rezamos pelos filhos prediletos, mas eles também estão aqui, já estão em missão. O diretor espiritual, o meu marido e a minha irmã estão aqui sentados em intercessão por mim. Porque sem eles a gente não consegue. Uma salva de palmas para quem já está em missão. Tem uma outra missão que nós já fazemos. Quem aqui trabalha na sua paróquia? Levanta a mão. Nós já estamos. Olha que bonito, mostra na televisão. Olha quantas mães. Tá vendo, padres? Olha lá que bonito, as mães trabalham nas paróquias. Eu trabalhava com crismando e agora eu vou trabalhar com adolescente. Olha que coisa boa, a gente já está em missão. E aí, São Paulo, porque eu amo o apóstolo São Paulo, gente. Eu sempre achei que o ano da missão seria com ele. Mas como nada é nosso, tudo é do Pai, Jesus queria que a gente caminhasse com Santa Teresinha. E nesse momento, sobre a proteção de Santa Teresinha, fiquem em pé e vamos cantar a segunda parte da música. Quero levar almas ao céu, ser um instrumento em tuas mãos, ser sal e refletir tua luz, mostrar aos filhos que não conhecem a ti, tua palavra, tua salvação. Toma, Senhor, o meu sim. Mostra a direção. Ponho, Senhor, os meus pés e firma o meu chão. E assim impulsionar a sua te anunciar. Ser mãe missionária, minha vocação. Levanta os seus braços para o céu e diz: Senhor, quero levar almas aos céus. Eu quero ser um instrumento em suas mãos. Quero ser um instrumento em Abre os seus braços e fala: Senhor, pode fazer do jeito que o Senhor quiser. Escolha onde o Senhor me quer. E aonde o Senhor me quer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui como a nossa padroeira, como Maria, neste ano missionário de Santa Teresinha. Avante! Amém. Toma, Senhor, o meu sim.